Começou hoje o trabalho de exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart, morto no exílio durante a ditadura militar. O procedimento é o primeiro passo para tentar esclarecer as causas da morte de Jango. Peritos do Brasil, Uruguai, Argentina e Cuba chegaram ao cemitério Jardim da Paz, em São Borja, antes das 7 horas da manhã. Todo o local foi isolado. Do lado de fora, algumas pessoas seguravam cartazes. João Goulart foi o único presidente brasileiro morto no exílio. A causa da morte, que ocorreu na Argentina, teria sido ataque cardíaco. Mas a família sempre teve dúvidas. E as suspeitas aumentaram depois de um depoimento dado à Justiça em 2007 por um ex-agente da Polícia Política uruguaia. Ele afirmou ter participado de um plano para envenenar Jango. Depois disso, a família autorizou a exumação do corpo para tentar esclarecer o caso. Amigo de infância de João Goulart, seu Arthur fez questão de acompanhar de perto a exumação de Jango. Para ele, não há dúvidas. Agora, muito pouca coisa, eu acho que vão descobrir. O Dr. Jango morreu envenenado. O trabalho de exumação durou todo o dia. Grande parte do tempo foi gasto com a análise dos gases que saem dos corpos em decomposição. Depois de terminados os trabalhos, a urna funerária segue para Brasília, onde será recebida pela presidenta Dilma Rousseff e por outros ex-presidentes da República com honrarias de chefe de Estado. No dia 6 de dezembro, os restos mortais de João Goulart voltam aqui para São Borja e serão enterrados novamente no jazigo da família. Nunca isso lhe foi possível, outorgado. Então, é o direito de um presidente da República, de um chefe de Estado. Me parece que é uma forma de marcar com contundência algo que lhe é inerente ao chefe de Estado do Brasil. E nessa tarde, o presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu o projeto de resolução que anula a sessão da madrugada do dia 1º de abril de 1964. A previsão é que o projeto seja votado na próxima semana. O projeto de resolução do Congresso Nacional quer anular a sessão em que o ex-presidente João Goulart foi deposto da presidência da República. Naquela noite, o então presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência e destituiu Jango com a afirmação que ele havia deixado o país sem permissão do Congresso. Era o começo do golpe militar. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. O presidente do Congresso Nacional decretou vaga a presidente da República porque o presidente da República estava fora do país, em lugar incerto e não sabido. Mentira deslavada, porque o presidente da República estava no Brasil, em lugar certo e sabido, que era a casa do comandante do 3º Exército em Porto Alegre. O que foi praticado no Congresso Nacional na madrugada de 1º para 2 de abril foi uma violência contra a Constituição, contra o povo brasileiro, contra o Brasil. O perito criminal que acompanhou a exumação do corpo do motorista do ex-presidente Juscelino Kubitschek em 96 disse hoje que viu um furo no crânio de Geraldo Ribeiro. A afirmação foi feita em depoimento à Comissão da Verdade de São Paulo. O perito Alberto Carlos de Minas disse ainda que foi impedido por policiais de fotografar e sofreu ameaças. Quando eles tiraram a caixa ossuária, não me recordo se foi um auxiliar de necrópsia ou se foi o próprio médico legista que lá compareceu, o Dr. Jorge Souza Lima, alguém levantou, abrindo-se a caixa, levantou o crânio. Quando eu vi o crânio, eu vi um buraco de bala, um provável orifício provocado por entrada ou saída de projétil de arma de fogo. A primeira ideia que você tem para fazer uma perícia fraudulenta é não colocar dados honestos e corretos nela. Fotografia é o dado mais correto que existe. Segundo o perito, o fragmento metálico encontrado no crânio do motorista de JK pode ser parte de uma bala. Isso provaria que ele foi baleado e que o ex-presidente sofreu um atentado. Os dois morreram num acidente na rodovia Presidente Dutra em 1976. O presidente da Comissão da Verdade de São Paulo, Gilberto Natalini, quer uma nova perícia técnica no fragmento metálico encontrado no crânio de Geraldo Ribeiro. Estudantes do ensino fundamental ou médio não poderão carregar na mochila material que pese mais do que 15% do seu peso corporal.
O projeto de lei foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Se passar numa votação suplementar ainda na comissão, o texto segue para análise do Senado. O objetivo é evitar problemas de saúde provocados pelo excesso de peso carregado diariamente. Segundo os médicos, a maioria dos problemas de coluna na fase adulta é reflexo de sobrecarga de peso e esforços repetidos na adolescência. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu temporariamente a venda de planos de saúde de 41 operadoras. As empresas não cumpriram os serviços contratados. 150 planos de saúde de 41 operadoras tiveram a comercialização suspensa preventivamente por 3 meses. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que divulgou a lista das empresas que descumpriram serviços contratados pelos clientes no período entre 19 de junho a 18 de setembro. Em relação à última listagem, o número de planos suspensos diminuiu de 246 para 150, mas o número das operadoras atingidas cresceu de 26 para 41. As principais reclamações são o descumprimento de prazos de marcação de exames, consultas e cirurgias e a negativa de cobertura. A medida passa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 18, e vai proteger 4 milhões e 100 mil clientes que estavam com problemas com os planos de saúde. Da relação anunciada pela ANS, 19 operadoras e 68 planos já faziam parte da listagem anterior. É preciso que o atendimento seja garantido em tempo oportuno, que o consumidor procure a sua operadora para garantir esse atendimento. Em caso de negativa de cobertura ou que essa cobertura se dê fora dos prazos estabelecidos, ele deve procurar a agência. A lista completa dos planos suspensos está no site ans.gov.br. Começa esta semana em 5 capitais brasileiras o treinamento dos novos médicos cubanos que participam do programa Mais Médicos. Até dezembro, todos os municípios prioritários serão atendidos pelo programa, incluindo áreas indígenas e comunidades quilombolas. 3.000 médicos. Este é o número de profissionais cubanos que participam da segunda fase do programa Mais Médicos. Mas antes de começar a atender os brasileiros, eles vão conhecer como funciona a rede de saúde no Brasil e participar de uma seleção. Durante 3 semanas, os médicos terão aula de saúde pública brasileira e de língua portuguesa. Esta etapa é fundamental para se conseguir o registro profissional provisório. Sem esse registro, os médicos cubanos não podem trabalhar no Brasil. Essa não é a primeira vez que Anneli Salazar vai trabalhar em outro país. A médica já clinicou durante 7 anos na Venezuela. Agora se esforça para aprender o português. Eu não falo português, eu falo espanhol. É muito importante para comunicar com a gente desse povo. E Anneli e os colegas vão trabalhar em mais de 1.500 municípios. A distribuição dos novos médicos será da seguinte forma. A maior parte do grupo, quase 1.500 profissionais, atenderá a população da região Nordeste. Para o Sudeste, serão enviados 566 médicos. Para o Norte, 459. Quase 400 vão para o Sul e pouco mais de 100 para o Centro-Oeste. Outros 47 médicos vão atuar em 15 áreas indígenas. O critério de distribuição desses 3.000 médicos foi, em primeiro lugar, garantir que todos os municípios prioritários que pediram médicos tenham pelo menos um médico, ou seja, todos os municípios estão preenchidos com médicos agora já em dezembro desse ano, e os outros, a distribuição de acordo com os municípios que tenham mais população que só depende do SUS ou maior número de pobres. A meta do Ministério da Saúde é chegar ao número de 13.000 profissionais no programa Mais Médicos até março do ano que vem. A minha expectativa é trabalhar de conjunto com todas as pessoas, os médicos brasileiros, a equipe de saúde em as comunidades, para juntos poder contribuir ao desenvolvimento do programa de saúde do Brasil. A Justiça de São Paulo determinou a soltura dos 2 estudantes da Universidade de São Paulo presos durante a reintegração de posse da reitoria. Segundo o advogado dos alunos, a Justiça reconheceu a ilegalidade da prisão.
No início da tarde de hoje, os dois foram transferidos da delegacia onde estavam presos para o Centro de Detenção Provisória de Osasco. Um grupo de estudantes amanheceu em frente à delegacia onde os alunos de filosofia estavam presos. Eles temiam que os colegas fossem levados para o Centro de Detenção Provisória. Mas o protesto não adiantou. Pouco antes das 10 horas da manhã, Inauê Taiguara e João Vitor Gonzaga deixaram a cela da delegacia para fazer exames de corpo de delito. Os dois estudantes foram detidos ontem durante a desocupação da reitoria da USP. Em 42 dias de ocupação, os alunos picharam paredes, quebraram móveis, vidros e equipamentos eletrônicos. Eles reivindicam eleições diretas para os cargos de reitor e vice-reitor, com votação entre alunos, funcionários e professores. A defesa dos dois presos alega que eles não participaram da ocupação. Eles estavam numa festa que foi até às 4 da madrugada no Centro Acadêmico da Filosofia. Tem provas disso, eles têm imagens, a festa, tiraram fotografias, eles estão absolutamente tranquilos sobre isso. Esse flagrante é totalmente forjado, é falso, esses alunos nem participaram do movimento, não estavam lá na hora, um absurdo isso. Com esperança de conseguir o relaxamento da prisão, os estudantes que estavam na delegacia quiseram ganhar tempo e furaram um dos pneus do camburão. Mas outro carro foi mandado até o local, dessa vez com escolta do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Sob protestos, Inauê e João Vitor foram colocados dentro do veículo com outros presos. Os dois estudantes foram levados para o Centro de Detenção Provisória de Osasco. Eles são acusados de dano e furto ao patrimônio público e formação de quadrilha. Os estudantes da Universidade de São Paulo foram liberados no início da noite. Falhas no sistema eletrônico na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro paralisaram milhares de processos. Os advogados fizeram um protesto para pedir a volta do documento de papel. E a gente quer saber, você se sente seguro com os documentos virtuais ou ainda guarda papéis? Não, eu não guardo papéis, eu me sinto seguro com os documentos virtuais. Até porque virtualmente você cria várias cópias. Eu ainda guardo papéis, mas documento virtual exige muitos procedimentos para torná-los seguros. Eu não confio muito em documentos virtuais, mas eu não costumo guardar muitos papéis. Tiago Moreno, de Brasília, respondeu: sim, me sinto seguro com documentos virtuais, mas também é sempre bom ter como garantia algo para imprimir. Curta a nossa página facebook.com/Repórter Brasil na rede. A seguir, uma pesquisa mostra que o salário dos negros é 36% menor que o dos não negros. E ainda, 2013 é um dos anos mais quentes já registrados. O aumento da temperatura da Terra pode favorecer a ocorrência de fenômenos mais fortes. A gente volta já.